boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. Esse tá especialíssimo. A gente teve que reagendar este episódio por uma causa maravilhosa, como eu disse aqui na oração, por mais um testemunho que o Senhor tinha na vida da Elaine. Aliás, Rafinha, do Mães da Aliança, dedico esse episódio a você, tá? A Rafinha, ela orou pela Elaine antes do processo de conversão. Vocês vão saber daqui a pouco de quem eu tô falando, quem é que tá aqui do meu lado, na minha frente, dividindo a mesa comigo. E é um privilégio muito grande ter a Elaine aqui no Redireção, porque Deus literalmente redirecionou a vida dela e através da vida dela, muitas vidas estão sendo redirecionadas. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui, abrir seu coração. Que Deus continue abençoando tua vida e teu ministério. Amém, amém. E eu quero começar agradecendo pelo tempo de mesa e uma mesa tão especial para falar sobre o Senhor, é sobre Ele. Amém. E é meu primeiro podcast cristão, então eu quero te agradecer mesmo. Muito obrigada. E eu quero conhecer a Rafa, você já falou dela, quero conhecer e agradecer. Porque uma das coisas mais lindas é alguém que a gente nunca viu na vida orar pela nossa vida, pela nossa família. E é inexplicável, é impagável. Então, quero conhecê-la. E feliz de estar aqui pronta para servir ao Senhor. Glória a Deus por isso. Gente, eu tô aqui com a Elaine Violini, esposa do Edu, mãe da Valentina, do Luigi e do Vitório. Qual a idade deles? A Valen faz 12. Agora, vai fazer aniversário, talvez quando for ao ar. Quando que vai ao ar esse daqui? Daqui 2 semanas, mais ou Ela menos. faz final de maio, então está tá. completando 12 anos. O Luigi tem 9 e o Vitório tem 7. Glória a Deus, Amém. que delícia, que delícia. Eu já vou começando dando presente pra ela, tá? O Mães Orando, Deus Agindo é um devocional escrito pelo nosso pastor Arival. E como eu sei que você é uma mãe de aliança, que você é uma mãe que ora pelos teus filhos, é linda acompanhar a tua trajetória. Então, o pessoal da editora Ezion mandou de presente pra você essa devocional. Lindo! Olha, gente, que capa linda e que lindo. Propósito, né? E que bênção que eu me tornei essa mãe. Glória a Deus. Eu por decidi, isso. foi uma decisão, Edi. Você vai Uma contar decisão. tudo pra nós. Amém. E essa daqui é um presente do Redireção pra você. É uma Uau! Bíblia que eu particularmente amo. Então, toda vez que vem uma moça aqui, a gente dá de Mulher, presente que a grande Bíblia. fé você tem, que coisa Ela é linda. linda. Olha, Bíblia essa aqui é pra... maravilhosa. Olha, embrulhar. Pode abrir aqui ao Pode, vivo? fique à vontade. Esse barulhinho satisfatório, como dizem os adolescentes, né? Eu não conhecia disso. É linda, né? Vocês vão conhecer a minha história, mas como ovelhinha... Olha, tulipas. Linda. Olha, que delicadeza. linda. E o mais importante é o recheio dela, recheio, né? é o Muito recheio. obrigada. Ficará na minha abençoe. sala. Para usar em momentos... Olha, com a letra grande. Mulheres de 40 a mais. É isso aí. Olha... Então, Editora Ezion, muito obrigada pelo apoio aqui. Essa Bíblia a gente tem lá na Editora Ezion também. Vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui, ezion.com.br. E sempre me perguntam sobre Bíblia, que leitura devocional mais estudo. Exatamente. Para quem é novo, é muito importante isso, né? Eu me delicio, assim, quando eu tenho dúvida, eu procuro numa outra e é muito linda. Essa Bíblia tem um conteúdo bastante interessante para nossa caminhada. Amém. Olha, com certeza, presentes como esses são os melhores que tem para essa caminhada. Muito obrigada. Você sabe que antes de você falar pra gente da sua conversão, eu vou provocar a fala. Tá André, bom. pode colocar a foto, por favor. O que significa isso aqui pra você? Uau! O começo, Foi? que poderia ser o fim. Meu Deus. Ali já tinha passado o pior momento, né? Já tinha passado basicamente 10 dias da minha conversão. Eu falo que foi tudo muito junto, muito próximo no tempo de Deus e no relógio de Deus. Aqui deveria ser... Aqui foi Dia dos Pais. Ah, é? Foi o domingo de agosto de 2024. Possivelmente 5 ele estubou. 5, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 9. Talvez. Se somar 5 mais 6,
11, né? 5 mais 6, 11. 11 de agosto. Foi o domingo do Dia dos Pais. Aí é o Dia dos Pais. E a gente não tinha perspectiva nenhuma. Então, fazendo uma retrospectiva, né? 3 de agosto foi quando eu entrego minha vida para Jesus. De 2024, então é muito recente. E eu falo que foi tudo muito rápido, foi num culto. Mas a minha entrega mesmo, a minha conversão genuína foi ajoelhada num quarto de UTI. Meu Deus do céu. Então, eu sei um pouco que você esteve no lugar do Edu. Então, possivelmente, seu marido vai entender a minha dor e o meu desespero. Por isso que eu falei que poderia ser o fim. A gente estava de férias de julho. E é importante trazer esse recorte. Meu marido é mais velho e ele só trabalhava. Então, ele passou para pais, mães, famílias, seres humanos que o trabalho é importante, o dinheiro é necessário. Né? Ele é uma ferramenta de possibilidades, mas ele não pode ser servido como um senhor. E aqui, muito confrontada no passado, a gente serviu o dinheiro como senhor. Então, aqui quando eu olho essa foto, vem tudo. Vem a alegria, vem conversão, mas também vem o temor diante da palavra de Deus. Porque a gente tinha acabado de viver o nosso maior sonho. A minha irmã, você começou falando do nascimento do Bernardo. A minha irmã mora na Ásia há 6 anos. E a gente programou durante muito tempo uma ida para lá. E pela primeira vez na vida, nós completamos 13 anos de casados e estamos juntos há 15. Pela primeira vez na vida dele, não só nossa conjugal, ele tirou 30 dias de férias seguidas. E a gente desfrutou. A gente foi para a Ásia, a gente viveu essas férias com a minha irmã, que tem uma história de vida linda. Minha irmã está com câncer, então ela descobriu o câncer na pandemia. São vários milagres que o nosso pai testemunhou, mas eu não escutava, Edi. Eu estava surda diante do piloto automático que essa vida moderna nos coloca. Sim. E eu enxergava que a minha irmã ter um câncer, viver com câncer e estar saudável não era um milagre. Eu acreditava que era uma sorte. Ou, mas é porque nós somos bons. Tá sendo tratada? Sabe aquela coisa, no final, todo mundo vai ter seu juízo final e eu tenho um coração bom. Eu não sabia a diferença de salvação e viver em Cristo, para Cristo e com Cristo. Eu esperava o dia final e eu pensava, eu sou boa. Eu dou, eu oferto para os necessitados. Olha, eu sou casada, eu não traio meu marido. Eu colocava o pecadão e o pecadinho, eu separava. Entendi. Então eu falava assim, imagina, eu nunca fiz nada, nunca roubei, nunca matei, eu não desejo mal de ninguém, eu sou uma pessoa que eu ajudo, mas eu não cumpria os mandamentos. E o que é não cumprir? Eu colocava o dinheiro, o trabalho, a vida social, tudo à frente dessa foto. Eu vivia pro externo, você me convidava para tudo, e eu sempre falava sim para todo o mundo, mas eu falava não para Deus e para minha família. E já tinha alguém na sua família? Eu sou a primeira dentro da minha estrutura familiar. Depois eu descobri que as minhas tias paternas, que eu não tinha contato até então, se converteram há mais de 26 anos, são as irmãs do coque, bem poderosas. Mas eu descobri tudo isso depois da minha conversão. Então, dentro ali da minha parentela próxima, que convive comigo, eu sou a primeira. E que vem de uma prática familiar de raízes africanas. Então, a batalha ela é muito mais profunda, né? Você conhece. É verdade. Eu só fui conhecer depois. Mas quando a gente está nessas férias, ele volta para trabalhar e eu ficaria mais 3 semanas com as crianças. Nessa semana que eu fico sabendo do caso dele no hospital, do meu marido, a minha irmã descobre que está grávida num organismo que tem câncer. Então, a gente vivia uma comprovação de mais um milagre na vida da minha irmã, na vida da minha família. E 3 dias depois, eu descobria que a internação dele não era só para raspar uma sinusite. Ele teve uma dengue hemorrágica, ele viajou com essa dengue. O Senhor permitiu que a gente vivesse esses 30 dias de férias com essa dengue hemorrágica que virou uma meningite silenciosa. Então, por isso que eu falo que toda vez que eu leio a passagem de Lázaro, eu tenho certeza que o Senhor não matou o meu marido para que o mensageiro
ele fosse vivo, sabe? Eu testemunhei milagres, porque quando eu chego de Singapura, um grande amigo, que eu vou precisar citar aqui, o casal Mantelli, que são cristãos, eles que me trouxeram. Tô doida pra entrevistar a Érica Mantelli, viu? Foi ela, né? Na verdade, eles. O Domingos, eu pedi ajuda médica, porque eu venho num voo da Ásia, você já teve clientes, você sabe o quão longe é lá. Muito. Eu entro num avião e o intensivista avisa a minha tia materna, que estava cuidando do meu marido, e o irmão dele, o meu cunhado. Eu precisei entubá-lo, porque eu não sei se eu vou entregá-lo vivo para a esposa dele. Então, eu entro no primeiro voo de Singapura para Doha com essa informação. Meu Deus. E ali eu precisei entender aonde eu ia buscar escape. E por coincidência, eu tinha uma Bíblia comigo, que estava comigo há mais de 9 meses sem abrir. Porque eu tinha comprado num determinado impulso do Espírito Santo agindo em mim antes da conversão. Eu fui numa livraria comprar livros aleatórios e a Bíblia olhava para mim. Tem uma capa bem próxima a essa cor. Eu comprei, não abri. E eu levei para as férias, porque como eu sou disciplinada, eu falei, já que eu vou estar 2 meses de férias, eu vou ler a Bíblia de uma forma histórica, bem racional. Uhum. Eu quero conversar com cristãs, eu não quero ser tão ignorante quanto eu sou. Eu já tinha percebido a minha ignorância diante da palavra de Deus. E eu não queria ficar tão burra. Eu falava assim, gente, eu não conheço nada da história do Pai, do Filho e do Espírito. Eu não conheço, eu não consigo conversar com as pessoas. Então, essa Bíblia estava me rondando e quando eu fui viajar, eu peguei. E aí, quando eu voltei, tive que deixar as crianças lá com a minha mãe, porque era um voo de urgência, não tinha voo para todo mundo, não dava para voltar. E como é que eu voltava com as 3 crianças sem saber se ele ia estar vivo? Verdade. Então, foi uma decisão, assim, que eu passei o tempo inteiro falando com Deus e falando, Senhor, eu não posso entregar o pai dele morto e não dava tempo nem de chegar pro velório, se caso isso viesse a acontecer. E aí, eu ligo pro meu médico obstetra que fez o parto dos 3, e eu falei, doutor, eu estou num hospital que eu não conheço ninguém, eu não sei nem te falar o que ele tem. Hoje eu sei falar, porque foi depois que eu cheguei, porque imagina, seu marido te dá tchau no aeroporto e daqui 7, 8 dias ele está sendo entubado. Meu Deus. Aí, o Domingos Mantelli foi no hospital, pegou todo o prontuário e quando ele entrou, muito agraciado, o Espírito Santo já estava ali há muito tempo. Ele falou assim, em relação à medicina, você me conhece há 12 anos. Eu não vou mentir. Para a medicina, é muito difícil reverter. Mas eu sei que você tem fé, porque eu fiz o parto dos teus 3 filhos. E Deus, quando a gente ganha um filho, né? Quem é mãe aqui vai lembrar disso, é o Deus vivo. Independente se você é convertido ou não, é o momento que todo mundo tem a certeza que Deus está ali com você. É verdade. Ele falou, eu sei da tua fé. É um milagre palpável, porque antes você espera, né? Ali dentro. Exato. E depois você pega. A vida é um milagre, né? Ele falou, eu sei que você tem fé, mas você não conhece Jesus. E é um convite. O Senhor está cuidando, está te guardando até aqui. Não é uma punição. Ele só quer salvar vocês de vocês mesmos. E aí aquilo entrou. E eu lembro que ele ligou para Érica e falou assim, amor, vamos orar. E daí eu ajoelhei e eu comecei, Pai nosso que estais no céu, que era o que eu sabia. E ele humildemente, ele deixou, né? Porque afinal de contas, fé não é sobre doutrina. É verdade. E ele começou, hoje eu sei que ele e a Érica estavam orando ali. E a enfermeira que ele estava naquelas salas que não pode ter ninguém, que fica a enfermeira de frente para a cama, porque não pode ninguém tirar os olhos dele. E aí eu vi que ela também abriu as mãos e eu ajoelhada naquela UTI. E eu falei, eu tinha assistido 2 dias antes disso acontecer, sem ter noção da gravidade, um podcast onde o apresentador é cristão, é o Thiago Brunet, e estava entrevistando o Tadashi. E o Tadashi falava de um momento que a filha dele pede para morrer por conta de uma dengue severa. E ele ajoelhava na beira da cama dele e orava e pedia para o Senhor levar a filha dele se fosse a vontade do Senhor. E naquele momento, assim, 30 de julho, sem conhecer Jesus, eu ajoelhei e eu falei, Deus, se for da vontade do Senhor, eu não sou digna de te pedir nada. Leve o meu marido, só não deixe ele sofrer. E eu vou ser uma viúva que vou honrar o teu nome, porque eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Então eu falo que ali o Senhor conheceu o meu coração.
E a partir dali o milagre começou a ser operado, porque era 7, 8 da noite e a nefro ia começar a diálise nele 6 da manhã. E eu fiz educação física. Eu sei que quando ataca os rins é o fim da vida praticamente, muito mais do que o coração. O rim é muito mais perigoso do que o coração. E aí eu sentei com a minha Bíblia, peguei uma foto que tava a nossa família e mais a minha sogra, a mãe dele, que não tava sabendo de nada, porque ela tem 85 anos e ela já perdeu um filho. Nossa. E daí eu falei, minha sogra não merece enterrar mais um filho. E aí eu falei com Deus, e ele tinha feito 800 ml de urina. Quando a nefro chegou, 6 horas da manhã, ela falou, o que aconteceu aqui? Ele urinou 1,6 litro, eu não vou fazer a diálise nele. Aí eu lembro que eu falava, Deus, o que é isso? Ainda sem saber direito o que era. E eu lembro que eu tinha um terço ainda praticando, né? Ali, as adorações, que hoje não faço mais, mas ali eu olhei, eu falei, Deus, o que é isso? E eu entendi. Assim, eu ouvi a voz de Deus, assim, muito, muito clara. Você pediu e eu vou te entregar o milagre. Mas eu preciso que você volte para mim. Dali em diante, eu esqueci que a minha sogra é mãe de santo. Eu esqueci que eu casei na Umbanda. Eu esqueci que eu batizei meus 3 filhos na Umbanda. Eu esqueci tudo. E eu falei, eu vou fazer tudo o que o Senhor me pedir. E daquele dia em diante, eu não tinha ido numa igreja. Eu tinha, óbvio, a Érica e o Domingos intercedendo. Hoje eu sei que os pastores estavam intercedendo, porque ela sabe da minha história. E ela falou assim, amiga, eu não posso sozinha, você não vai entender. Então, eu falo que é impossível falar da minha conversão sem agradecer a Érica, o Domingos, o pastor André Fernandes, a pastora Késia, que sem nem me conhecer, sem nem saber se eu iria me converter, intercederam pela nossa família. Então essa foto... Hoje é um programa que eu devia ter trazido lenço pra... Não tem problema, a gente vai lá... Ela não faz script mesmo, hein, gente? Não, senão eu mesma traria o lenço, né? Enfim, então essa foto, ela poderia ter sido o fim, mas ela foi o começo de tudo, porque ali não só renasce um corpo físico que a medicina até hoje não entende. As 7 equipes que cuidaram dele... Hoje ele volta no hospital, ele voltou várias vezes porque ele precisou fazer alguns acompanhamentos. E a hematologista, que foi a última da alta nele, porque ele tinha uma plaqueta de 7 mil. Para quem entende da área da saúde, uma diabetes de 512 desregulada por conta de corticoide. Então não podia fazer nada nele, senão ele podia dar uma hemorragia e morrer. Então ele ficou entubado sem ninguém saber o que ele tinha. Então eles usaram assim, eu vou fazer um leque de antibióticos para cuidar desde leucemia, a meningite, a qualquer infecção. Então, usou antibiótico para câncer, para fungo, para bactéria e para vírus. Só que aí acaba com o organismo da pessoa, né? Hoje, todas as equipes olham para ele e falam assim, a gente não tem explicação, ele não tem CID. A alta dele não tem CID. Então, se não foi Deus, o que será Deus, então, sabe? Ele saiu sem andar, a perspectiva era ele demorar 30 sessões de físio, na 7ª ele já estava andando. Então, o relógio de Deus... Eu fui numa oração lá na casa da Elane e eu já vi que a energia dele é fora do comum, você viu? Né? Se falar que esse homem estava desse jeito há 8 meses... Não, você não acredita. É inacreditável. E então ele tem assim também uma força de viver. Ele fala que ele encontrou Deus nesse processo. A conversão dele ainda não aconteceu, mas não existe resistência. Ele foi no meu batismo, ele frequenta lugares, ele já foi no culto. Ele, inclusive, fala... eu falei com ele, compartilhei. Eu falei, meu amor, eu vou falar num podcast cristão. E ele vai, porque esse é o seu lugar. E eu tenho certeza absoluta que eu só tô vivo por conta da tua oração, do teu joelho no chão. Então, eu falo que é só uma questão de tempo. E esse tempo é do Senhor. Esse tempo, amém, ele não é nosso, né? Amém. Então, E eu sei que um grande desafio que você teve também foi a questão profissional. Sim, sim. Gente, eu lembro quando eu entrevistei a Karina Bach, que foi o primeiro podcast nosso, né? Foi com ela. Eu li o livro dela. É lindo demais ver o que Deus fez com ela e tô vendo com você. Porque foi num período tão curto de tempo
que alcançou tanta gente, que é o que tá acontecendo com você. Porque você vem de uma fé totalmente contrária à nossa, né? Sim, sim. Aí você, como é que você lida com isso profissionalmente? Porque carnaval, quando eu fui ver a tua história, eu falei, gente, pera, não é possível. Como é que ela nega tudo isso? Como é que ela se mantém firme, lidar com críticas? Porque eu vi no Instagram também, o povo é maldoso. Satanás usa a vida de um bando de gente pra encher o saco. E você tá aí, firme, linda, maravilhosa, pregando, falando, fazendo grupo de mulheres. Como é que você faz pra ficar de pé? É Deus mesmo. Eu queria falar qualquer outra coisa, porque me perguntam muito, mas é a disciplina na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela traz tudo isso. Só que a gente esquece, porque a vida nos preenche. É filho na escola, é atividade física, é o trabalho, é a vizinha, é o WhatsApp, é o Instagram, é tudo. E a gente vai encurtando o tempo com ele. Agora mesmo eu acabei de anunciar um sabático de sei lá quanto tempo. Do CPF. Eu tô só com o CNPJ aberto, mas o CPF está em sabático. Pela primeira vez na vida eu não tenho algo pontual para falar e nem data. Eu sou extremamente organizada e conforme aquela pessoa de começo, meio e fim, data, horário. Você viu, eu atrasei alguns minutos, eu começo, eu tô atrapalhando. E agora eu falei, não, agora é pro Senhor. Ele falou, olha, filha, coloca ordem em outros lugares. O seu CPF cuida de outra forma. Eu sei que o meu CPF não é agora a hora de exposição, a hora de falar. A hora do meu tempo é o tempo com Deus. E sobre as críticas, como a minha experiência com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade foi muito forte dentro de uma sala de UTI, e eu optei muito por ficar longe das telas. Então eu tenho um caderninho de UTI e eu pegava a Bíblia, e aí logo naquele sábado eu cheguei no Brasil numa terça, no sábado eu já me converti. Então, foi muito pouco tempo, assim, eu cheguei, fui para a igreja, aceitei Jesus, aí recebi o caderninho da igreja, os primeiros passos, e eu já fui lendo, e eu já fui meditando na palavra sem saber que isso existia. Eu pegava um verso e eu falava, Senhor, o que isso quer dizer nessa situação da minha vida? Porque eu sei que a minha vida tá bagunçada, mas como é que eu arrumo essa parte? E a palavra, ela ia aparecendo. O Espírito Santo, ele ia trazendo para mim coisas testificadas. Eu nem sabia que existia essa palavra testificação. Eu falava, Érica, amiga, olha que coincidência. Ela, amiga, o Espírito Santo tá testificando tudo que está no seu coração. Eu, testificando é com X ou com S? Porque eu vinha de texto, sabe? Coisas bem ingênuas, assim, de não conhecer. Então, isso de me manter firme na palavra é porque eu vi o milagre. Sabe o que? São 7 equipes passar das 6 da manhã às 11 da manhã e não te dá uma perspectiva. Eu não tinha uma. O neuro, o intensivista, o nefro, o nutrólogo, o endócrino, o clínico geral, a equipe de otorrino. Ninguém me dava perspectiva dele estubar. Ninguém. Meu Deus. Ninguém dava. Ninguém falava, Elaine, vamos trabalhar para isso. Era sempre olha, UTI, cada dia é um dia, mantenha-se firme. Você precisa de um psiquiatra, de um remédio, dando suporte para mim. Mas sobre ele, nada. E eu lembro que ele, entubado, eu pedi para fazer a barba dele. E aí tem equipe que escova os dentes, mas aí eu vi que poderia escovar melhor, aí eu pedi a escova. Aí eu falava assim, eu posso virar o tubo pro outro lado? Porque eu quero limpar a boca dele, porque ele tem pavor de boca ressecada. E você tem alguma pomadinha que tira o corte, porque por conta do tubo fica muito ressecado? Tem vitamina E. Eu ia lá, botava luvas, botava um louvorzão, botava lá bem alto dentro da sala dele. Às vezes eu botava um fone no meu, um fone no dele, pegava a escova, aí fiz limpeza de pele nele. Eu falava assim, olha, você reclama quando eu espremo seus cravos, quando você tá acordado, agora eu vou aproveitar. Aí pedi pra enfermeira um dia que ficou minha amiga, eu falei, você tira os adesivos só pra eu... Mas espremi todos os cravos. Meu cunhado chegou, falei, Elaine, ele rejuvenesceu aqui. Eu falei, cunhado, cortei os pelos da sobrancelha. Aí as enfermeiras falavam, eu nunca vi um entubado ser tão amado e tão cuidado quanto o Eduardo está. E pode ter certeza que ele está sentindo isso. Ele sabe que você tá aqui. Porque ele não me viu, né? Quando eu cheguei, ele já estava entubado. Então, no inconsciente dele, eu estava viajando ainda. Nossa. Fazia massagem, comprei cremes, assim, especiais para quem tá
muito tempo deitado para proteger a pele. Então eu fiz todo um cuidado e era o Senhor me guiando ali. E aí hoje, quando eu vim, depois que eu vim pro mundo, né, voltei para esse mundo, não o mundo do mundo, mas o mundo de pessoas normais, de viver. Quando alguém tenta me atacar, eu falo, eu sei o que eu passei. E o Senhor estava lá comigo. Então, quem é você para me criticar se o Senhor está do meu lado? Então eu vivo, não vou falar pra você que não machuca, óbvio que eu olho e eu falo, poxa vida, eu estou num processo, eu estou trazendo as minhas vulnerabilidades, mas aí eu lembro que é o inimigo, Ele, com 7 dias depois que eu cheguei no Brasil, eu fui numa igreja bem pequenininha e tinha um profeta lá, e ele me entregou uma palavra, e ele falou assim, não sei porquê, mas o Senhor manda te dizer que o inimigo tá muito bravo com você. Mas ele tá tão possesso com você que eu escuto barulhos de espadas. Meu Deus. Então ali pra mim foi tudo que eu estou fazendo, eu estou deixando ele bravo. Mas existe um Deus que é maior do que ele. E é isso mesmo. Essa semana eu tava conversando com a Carla Secato, uma amiga linda, maravilhosa. E ela falou assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as críticas e com os elogios, inclusive. Sim. Né? Porque às vezes a gente desfoca. Então você começa a aparecer, de repente vem essas críticas e você fala, eu não vou mais expor nada. Quando na verdade o canal que a gente tem para poder falar do que o Senhor faz, também é rede social, também é esses movimentos. E às vezes, a gente não entende que o inimigo quer calar a nossa voz nesses ambientes também. E usa esses enviados de Satanás. Quando eu mudei o Pipo de escola, foi uma lá me chamar de desgraçadamente intolerante religiosa. Só porque foram ensinar sobre Umbanda pro meu filho. Eu falei, não, meu filho não vai aprender. E dentro de escola? Faz o menor Vamos sentido, combinar? Né? Então, Dentro por isso de que eu te escola. perguntei da crítica, porque realmente machuca, dói, mas é o que você falou, né? Você sabe em quem você tem crido. Exatamente, Que lindo, exatamente. Que lindo. E Elaine, como é que foi esse processo do carnaval? Aí, Como é que foi? Porque pra mim isso é lindo demais, sabe? eu falo assim que a sensação, quando eu recebi essa palavra, a sensação é que eu acordo com uma espada e um escudo, sabe? Assim, pronta pra guerrear. Pode vir. Pode vir que eu tô pronta. Mas eu desfilava. Então, foram 2 etapas. No final do ano passado, eu fui incomodada sobre o desfile. Tá. Então, quando veio assim a minha imagem, foi um período que eu tinha que avisar a escola qual era o lugar que eu queria desfilar para que fosse montada. Porque não era só um desfile, é a musa, é a pessoa que vem na frente. Na escola que eu desfilava, não tem artistas. Então, são pessoas mesmo que eles escolhem, você tem que comunicar, porque você é uma pessoa que pontua para a escola. E ali, meu marido falou assim, a escola tá pedindo. E aí, eu tava no trânsito. Quando veio aquele flash, eu entrando na avenida, eu me arrepiei inteirinha. E aí, eu falei pro meu marido, eu não quero mais desfilar. Ele falou, mas por quê? E aí aconteceram, eu falo que o Senhor, ele nos dá sinais o tempo inteiro das nossas correções. E quando a gente está desviada, ou quando a gente não é cristã, no meu caso, eu não era cristã, eu não sabia o que era. Então eu passei 1 ano e 8 meses da minha vida com muitos avisos do Senhor em cima dos meus filhos. Questões mesmo de doenças, meu filho caçula ficou com asma, foi pra UTI, ficou 10 dias. Ele não tem uma crise desde então. Problemas com babá, várias coisas que era pra quê, né? Hoje eu sei, era pra eu olhar e falar assim, ei, você tá pra fora, olha a tua casa, você tá ajudando quantas mulheres, você tá trabalhando, pensando no dinheiro, viajando, irararã, e tua família? Então, foram vários avisos. E por que eu tô falando isso? Porque no carnaval de 24, eu tive uma questão muito séria com uma funcionária que veio da melhor agência de babá em São Paulo até então. Eles nem prestam mais esse serviço, o tamanho estrago que foi. Porque ela agrediu meu filho. Chacoalhou, xingou, tem isso gravado no tablet da minha filha. E eu não tinha câmera. Como eu não tinha câmera,
ia ter que expor os meus filhos. Então, eu tive que tomar a decisão de mandar embora e não ir pra frente. Porque senão teria que pegar a tablet da minha filha, conselho tutelar ia ser envolvido e tudo mais. E aí, eu falei com a dona da agência, liguei, falei pessoalmente o que tinha acontecido. E ela não aceitou mais essa mulher, óbvio, essa funcionária, e parou de ceder esse serviço porque ela falou, Elaine, eu tô tendo muito problema. Mas assim, 7 anos eu lancei essa empresa. Olha o que aconteceu. Eu lancei essa empresa no mercado, uma empresa sensacional, mas ela falou, só que esse tipo de problema só está acontecendo na sua casa. Aconteceu com 3 pessoas que ela me indicou. Meu Deus. Ou seja, era comigo, era para eu parar e prestar atenção. E foi bem no carnaval. Então, quando eu fui incomodada, de forma racional e consciente, eu associei a maternidade. Eu não associei ao Espírito Santo. Porque eu ainda estava muito recém-convertida. Aí eu fui pro Moriá, que eu sei que você fez. Vamos fazer um juntos agora, né? Mulheres que transformam. Então, quando eu fiz o Moriá, eu falei, nossa, aquele incômodo não foi minha razão. Foi o Espírito Santo me confrontando. Porque no fundo, e talvez não sei se existe uma audiência de mulheres não cristãs, eu espero que sim, porque eu quero que elas escutem isso com o coração de quem há pouco tempo atrás era do mundo. Toda vez que a gente se expõe muito, e hoje até as minhas vestes são diferentes, né? As pessoas falam, você já tá com roupa de cristão? Eu falo, glória a Deus! É isso que eu quero. Mas toda vez que a gente usa muito o nosso físico para chamar a atenção, muito seio à mostra, muito glúteo, muita barriga, muita sensualidade, é uma raiz do inimigo. É verdade. E que encontrou uma brecha numa rejeição paterna, numa rejeição materna, em algum abuso que essa mulher enfrentou, porque eu já sofri vários abusos, inclusive o ato quase consumado pelo ex-marido da minha mãe. Eu passei por isso, está no meu livro. Você tem um livro? Tenho. É que hoje não estava em casa, mas ele vai ser reeditado, porque agora a gente precisa fazer uma nova versão disso, né? Então, sempre vai existir uma brecha para o inimigo entrar. Nunca é para fazer o nosso bem. Então, hoje eu entendo que aquela Elaine que ia de fio dental, tapa-sexo, seios de fora, etc., era uma agressividade para confrontar a minha paternidade, porque eu fui abandonada, né? Eu não tive meu pai não me criou, minha mãe quase me abortou. Então, são várias coisas que ao longo, hoje eu sei que toda aquela sensualidade era para trazer um confronto a todos aqueles que me abandonaram. De falar, eu sou mais forte, até o trabalho. Até desonrar o casamento. Olha, eu não preciso de homem. Tá vendo? Eu me mantenho. Meu pai me abandonou, eu não conhecia a verdadeira paternidade. Automaticamente eu desonro meu marido. E aí eu quero ser essa mulher que veste o que quer, que fala o que quer, que trabalha o quanto quer, que ganha o quanto quer e que manda. Que quero ver quem vai mexer comigo. Eu saio nua na avenida, eu quero ver quem vai falar. Então, nessa hora, depois do Moriá, eu comecei a entender. E eu falei, eu não quero mais isso. Eu não preciso mais usar o meu corpo para chamar a atenção. Eu não preciso mais usar a minha carne para falar o quão amada eu posso ser. Porque eu tenho um pai agora. Que lindo. Né? Então, isso foram vários confrontos. E aí vem o carnaval. Aí eu falei pro meu marido, ele entendeu, mas ele tem um camarote por hora, porque também já está nos meus planos e nas minhas orações para grupo de investidores comprar. E ele sabe disso, meu marido. E aí, como ele tem um negócio no camarote, ele imaginou que eu estaria do lado dele. E eu também. Eu confesso que eu falei, eu não vou desfilar, mas eu vou no camarote. Já tava pensando em usar uma pantalona, usar uma blusa gola alta com brilho. Eu já tava pensando nas minhas vestes comportadas pro ambiente. Aí eu fui pra escola de intercessão. Aí eu fui pra escola de intercessão. Aí na escola de intercessão fala-se do carnaval, dos ambientes. E não é a minha missão. Por que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas, elas pegam o prazer da carne e usam como desculpa para falar, mas eu tenho que estar lá para apresentar Jesus. Mas é a sua missão? Você recebeu essa unção?
Porque tem pessoas, por exemplo, tem um pastor americano que usa dread, agora o Todd. Uhum. É a missão dele resgatar vidas na rua, porque ele foi resgatado na rua. Então, eu estava na vigília de carnaval, que eu fui para a igreja no carnaval, e ele falou, eu vou sair daqui e eu vou para o carnaval resgatar vidas, porque essa é a minha unção. Eu fui resgatado, então eu quero resgatar vidas lá, mas não é a sua que está aqui. Poucos que estão aqui têm essa unção de resgatar vidas. Então, eu também estava contando essa história. Mas eu vou lá, eu vou falar de Jesus, quando na verdade eu ia abrir tudo que eu vim fechando de brechas, eu ia abrir de novo. E aí eu falei, por que eu tenho que estar lá? Não, eu já tenho muitas batalhas aqui no meu lar. Eu tenho muitas batalhas no meu processo de conversão. Aí comecei jejum, oração, intercessão. Meu marido dormindo, eu ajoelhava na porta do quarto dele, pegava o livro lá da Estância Paraíso e eu ficava Efésios, intercedendo. E que bom que até a minha diarista agora, minha mensalista estava lá nos ajudando no dia. Ela é cristã, então ela ficava ali. Tirou a foto? Isso, Nossa, aquela. linda. Começou em setembro na minha casa, tudo que estava dando problema, o Senhor também enviou até uma pessoa para trabalhar comigo, além da minha tia que trabalha. Então eu comecei a interceder. Pedi ajuda lá para a pastora Lídia da Estância, ela me mandou livros de carnaval. Então, isso não foi algo simples, mas quando a gente se posiciona, o Senhor organiza tudo. E precisou de jejum, de oração, de sabedoria, de mansidão, porque aí eu tinha que informá-lo. Eu ia perguntar isso agora, como é que foi dar a notícia para ele? Aí, eu lembro até hoje, eu fiquei postergando, aí minha cabeça, eu acho que eu vou falar que minha irmã precisa de mim lá. Porque meu sobrinho só nasceria 24 de março. Ele adiantou quase um mês. Nossa. Aí, Deus falava, você vai mentir pro seu marido que você tem que honrar? Aí eu, perdão, Senhor. Aí eu começava outro jejum por ter só pensado em mentir. Fiquei. Aí o carnaval seria na sexta, terça-feira. Eu fiz um jejum. Saí da academia. E eu falei, Espírito Santo, é hoje. Me dê sabedoria e mansidão. Eu só pedia isso. Cheguei em casa. Eu falei, meu amor, se eu te falar que o meu coração não quer mais estar no carnaval, nem assistindo, mas eu faria isso pelo amor que eu tenho por você e pelo nosso matrimônio, como você se sentiria? Aí ele olhou, ficou sem resposta. Ele falou, nunca imaginei que você fosse me falar isso. Mas a gente nunca fez nada obrigado. A gente sempre teve essa liberdade, esse amor um pelo outro, de respeitar as vontades do outro. E eu te entendo. Aí por dentro comecei a suar, começou o Espírito Santo. E aí eu falei, obrigada. Aí ele falou assim pra mim, mas e as crianças? Porque tem um dia que é mais cedo e as crianças já tinham convidado amiguinhos, minha mãe já estava programada, meu irmão. Eu falei, olha, a conversão é minha, começou em mim, eu não tenho o direito de obrigar ninguém. E você é o pai das crianças. Eu vou orar pro resto da minha vida para que você enxergue que isso não faz parte mais da nossa família. E a partir de nós dois juntos, aí sim as crianças não terão escolha. Mas enquanto você estiver lá, a programação vai continuar. Porque eu tenho o entendimento que não faz mais parte de mim, mas eles não. Então, você vai pro carnaval, eu vou pra igreja. E a minha mãe vai, meu irmão vai, mas saiba que eu vou pra igreja orar para que vocês sejam incomodados. Porque eu sei que não é mais lugar pra gente. A gente não tem essa obrigação de salvar vidas. Você é inteligentíssimo, você pode fazer outros tipos de negócios para nossa família, eu também posso. Então eu sei que o Senhor vai prover. Eu sei que Ele vai trazer essa provisão de outras formas. E aí foi assim, rápido. Aí ele me abraçou, ele falou, vai ser estranho, eu nunca fui desde que eu casei no carnaval sem você. E aí eu falei, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, já ia ser na sexta. Aí ele foi pro hotel. E como ele tem um camarote, ele ficava no Holiday Inn da hora que começava o carnaval até segunda-feira, sem sair de lá. Aí eu falei, meu amor, o que eu vou fazer?
como eu vou estar em casa, eu vou para a igreja na sexta. E no sábado, eu vou fazer um macarrão ao molho Alfredo com camarão, que ele adora. Você vem almoçar com a gente, para as crianças te ver? Ele, não sei, vou acordar cansado. Eu falei, tá bom, sente no seu coração. No dia seguinte, 11h30 da manhã, ele, olha, eu acordei, vou chegar em casa a tal hora. Aí eu fui pra cozinha, comprei o melhor camarão, comprei a massa que ele gosta, botei a mesa, coloquei flores, coloquei um louvor de samba no fundo, sabe? Fui buscar ali, fui sábia. Aí ele veio, almoçou em casa, a mesma coisa no sábado. Aí quando foi no domingo, minha irmã entra em trabalho de parto. Meu sobrinho nasce no meio do carnaval. Eu falei, olha como, né, Deus faz infinitamente mais. Porque eu ainda teria mais 3 noites pra ele ficar e eu ficar na igreja. E ele, tô sentindo sua falta. Tentada, né? Aí eu já fui pra Singapura no dia seguinte. Porque a minha mãe não poderia ir. Meu irmão começou a fazer faculdade em Salvador. E ela tinha que ir pra Salvador levá-lo. Porque ele acabou de fazer 18 anos. E ao mesmo tempo a minha irmã não tem rede de apoio nenhum lá. Nenhuma, não tem ninguém. Aquele vídeo seu chegando lá é muito de surpresa, né? Muito emocionante. Foi o Senhor. Porque se eu tivesse no mundo presa com a minha cabeça executora, eu ia pensar 2 semanas sem produzir, sem trabalhar. Vou pegar o dinheiro e vou contratar uma helper. Vou pegar uma chinesa para morar lá com ela 2 meses, porque tem um monte, uma Filipinas. Eu pensaria com o dinheiro. E a minha irmã falou exatamente isso, Edi. Minha irmã falou assim, não tem dinheiro no mundo que você me mande que pague o amor que você está demonstrando por mim, pela minha família. Não, você cozinhou pra ela. Ai, gente, me emociona, porque a relação minha com a minha irmã é bem assim também, né? E aí, eu lembro que vocês estavam com o cartaz, gravando vídeo, como se você tivesse... E aí, de repente, você chega lá no quarto. E aquela reação dela e sua chegando, eu falei, gente, que coisa mais linda. Ali foi o Senhor purinho, porque eu tenho certeza, quando a minha irmã descobriu o linfoma... Eu estava no meio de um evento grande de 4 dias. Eu ia ser premiada todos os dias, a top 1, a maior não sei o que lá, baile de gala, eu top 1. Eu fiz prêmios que nenhum homem, inclusive homens, fizeram dentro da minha área. E era um desses grandes eventos lá na Arena, que era a antiga Arena HSBC, que cabe 15 mil pessoas. E era aniversário dela, quando ela abriu o exame. E eu liguei pra dar o parabéns e eu vi que ela não estava bem. Mas eu estava com 2, um cabeleireiro, um maquiador, um estilista. E ela falou pra mim, quando acabar o seu evento, a gente conversa. E aí, assim, essa cena foi muito confrontante pra mim no Moriá. Porque eu falei, eu não dei a oportunidade da minha irmã falar que ela estava com câncer por conta do meu modo automático, da minha preocupação no meu prêmio. Era aniversário dela e eu tava cega, paralisada. Aquela coisa que a gente vive... No automático. No automático. E ela foi me contar só quando o mês fechou. Porque naquela época eu trabalhava com metas gigantescas. E ela sabia disso. Então ela não quis atrapalhar o meu mês, que o mês de evento é o mês mais forte. Porque ela falou, eu não queria te atrapalhar. Então ela só me conta em dezembro, quando acaba o mês... E eu falei, e se fosse algo e ela tivesse morrido? Que poderia ser. Sim. Eu não teria a chance de ouvir a minha irmã, de ouvir a dor dela, de ouvir o desespero dela. Porque depois que passa 3 semanas, o susto do seu diagnóstico, parte dele já amenizou. Sim. Então, eu não estive com ela numa hora que ela precisou demais. E a minha mãe, ela é mais nova. E a minha mãe também. Então, imagina o sofrimento da minha mãe calada e da minha irmã, por conta de uma alienação minha por conquistas e números. Então, quando olhar aquela cena traz isso desse confronto e desse temor. E por que eu não me deixo cair de novo? Porque eu sei o preço que foi. Então, quando o Bernardo nasceu, o Senhor veio, você tem uma chance de voltar naquele tempo que você não conseguiu estar. Eu vou te permitir. E ir para a Ásia, né, matematicamente, a gente sabe... Loucura. É loucura, é financeiro, é um fuso horário no amanhã. Mas o Senhor prepara tudo. Porque assim, nos próximos 20 dias, tive que desmarcar com você, mas eu sabia que você ia entender. Mas eu não tinha nada assim que fosse prejudicar muito outras pessoas.
E ali, assim, foi almoçando domingo. Já era domingo, já era segunda de manhã para eles. E minha irmã, acabei de chegar aqui, minha bolsa estourou. Aí eu fui pra igreja, porque eu falei, agora não vou conseguir voar hoje. Fui pra igreja. Liguei para uma amiga minha que tem agência de viagens. Ela comprou a passagem no dia seguinte, 2h, 24 horas depois eu estava indo para o aeroporto. E as crianças felizes. Então eu falo que o Senhor, Ele organiza tudo. Muita gente perguntou, mas seus filhos não ficam com ciúmes de você ficar tanto tempo com a sua sobrinha e longe deles? Eu falei, gente, o Senhor faz tudo perfeito. Meus filhos assim, mamãe, ajuda a tia Dani, limpa a casa para ela, cozinha para ela, faz as coisas, o leite dela tem que descer. Como eu amamentei os 3, a mais velha já sabe que leite é federal em casa, tem que ter o leite. Mamãe, o leite da titia desceu e ela tem 11 anos. Então, essas preocupações, assim, e eu olho para trás e eu falo, Senhor, obrigada, porque Ele veio no meio do carnaval, justamente para que eu pudesse sair não só do camarote, mas do Brasil, de ficar bem longe, para que o inimigo não me puxasse ali. Então, foi com sabedoria e mansidão, coisas que eu não sabia ser. Executora, qual executora é mansa? A gente só sai fazendo, não tem jeito. Botar o dedo na cara do marido e delegar e mandar e fazer. Então foi mansidão, sabedoria, oração da palavra, oração através da palavra, intercessão, jejum e muita fé de acreditar que o Senhor ia organizar tudo e sair do controle. Porque humanamente eu tive algumas colegas próximas que são cristãs e falavam, mas Deus não quer que o casal brigue, você tem que ser parceira dele. Eu falava, mas não é isso que o Espírito Santo está falando no meu coração. Se eu não me posicionar, ele vai continuar achando que carnaval é uma festa normal e não é. E eu não sei se especialmente esse ano, ou você, né, vai poder falar mais, mas parece que esse ano ficou muito claro. Ficou evidente. Esse ano, antes ele disfarçava, né? Você lembra que a gente teve épocas em que a gente falava, né? Você tá achando que o diabo vai vir do jeito que ele é? Com chifre, tridente? A gente falava isso. Ele vem disfarçado. Dessa vez, ele veio e disse, olha, agora eu tô aqui. Não, e cortes das pessoas falando, quando cruza essa linha tal... Então, eu falava assim, não, eu não posso querer aquilo, eu não quero, sabe? Não quero mais beber de outra fonte, porque eu sei agora, eu tenho clareza disso. E é importante você falar isso, porque a gente não tá aqui falando de religiosidade. Porque o convencimento não veio porque um pastor te disse, Elaine, não vá. Foi o Espírito Santo que cuidou de você, do teu coração, te guardou. Em nenhum lugar. Inclusive, na igreja que eu estava indo, o pastor falou que um dos que ia sair, que ia pro carnaval. Eu poderia usar aquilo e falar, é minha unção, o Espírito Santo. Eu poderia tirar proveito disso e falar, não, é meu marido, eu tenho que honrar. Então, é importante a gente ter isso. E o posicionamento da mulher, como eu sou a primeira, né, dessa parentela bem próxima, e eu lembro que a Érica falava, amiga, se posiciona, o Senhor quer posicionamento, com sabedoria. É pegar provérbios, e colocar ali exatamente o que está em Provérbios 31, a gente colocar em prática. Porque o homem é a cabeça, mas ele vai muito pelo posicionamento da mulher. Sem dúvida. E a gente acaba ganhando eles, às vezes, sem nem precisar falar nada. Exato. Você falou uma coisa lá no dia do grupo de oração, que você se voltou para sua casa, né? Sim. Para o cuidado do colocar a mesa, do estar ali com eles. Do cuidar, né? e transformar uma casa num lar. Porque eu tinha uma casa, eu não tinha um lar. Eu entrava, eu dormia, aí eu queria mais, a casa maior, o móvel melhor, a decoração melhor, outra casa em outro lugar, mas não existia um lar. Não tinha refeições. Então, se pegar Provérbios 31, tem lá, eu fiz aquilo dentro da UTI. Eu fui confrontada dentro da UTI. Então, eu coloquei, o que eu tenho que fazer? Estipular uma refeição todos os dias juntos, todos. É difícil, Elaine, porque eu tenho tantos filhos, porque eu trabalho, porque meu marido... Faça as escolhas, entendeu? É difícil, eu tive que abrir mão de 2 reuniões. Eu tive, e para quem trabalha com mentoria, com essas coisas, a gente sabe, a maioria das pessoas quer o horário à noite. Mas eu falei, não vou mais servir o dinheiro como o Senhor. E eu sei que o Senhor vai organizar mesas extremamente maiores. Eu nunca imaginaria estar aqui, nunca. Se alguém falasse, eu ia falar, imagina, como? Olha quem eu sou, olha a minha história. Nunca.
A gente não imagina o que o Senhor prepara pra gente quando a gente faz o que o Senhor preparou pra gente. Exato. Porque Ele preparou um lar. Ele nos permitiu ter um marido, ter filhos. Quantas mulheres não conseguem ter filhos? Quantas mulheres não conseguem ter um lar funcional? Exato. E aí eu não cuidava. Então eu comecei a fazer essas ações, assim. Ai, Jesus, vou agradecer os nossos apoiadores, porque, de verdade, essa coisa do lenço eu vou colocar como regra, porque não tem jeito, né? Já que eu não faço roteiro e quero saber da vida da pessoa... E já começou assim. O testemunho é gigante. Livro, porque ela vai reeditar o livro dela. João, ó, fica de olho. Queria agradecer aqui os nossos apoiadores. Eu vou começar falando da Roy Seguros. Você que nos assiste, a Roy tá com a gente aqui desde que o Redireção começou. Estamos indo para o 2º ano de Redireção. Roy Seguros é uma empresa que tem os seus valores pautados nos princípios da palavra. Se você precisa de seguro saúde, seguro de vida, enfim, qualquer coisa dentro do aspecto segurança, vocês podem procurar a Roy Seguros, que eles são o melhor que a gente tem hoje no mercado para te oferecer o seguro que você precisa. Pode rodar. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Riveste Revestimento. Quer fazer uma reforma na tua casa sem muito quebra-quebra, muita sujeira? Vocês precisam conhecer o trabalho da Riveste Revestimento. Eles estão com a gente aqui há algum tempo também. É uma outra empresa que professa a fé em Jesus Cristo. E como eu sempre digo aqui, a gente tem que apoiar aqueles que apoiam a obra de Deus. Pode rodar. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. Quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. Por último, a minha empresa maravilhosa, Francescato Assessoria, que eu amo muito trabalhar. Lá a gente trabalha com saúde mental, assessoria em saúde. A Elaine colocou aqui a dificuldade para contratação de profissionais. Lá a gente tem um critério de seleção incrível, então vocês podem também procurar a Francescato Assessoria. Nossa área de especialização é família, gestão de conflito, psiquiatria, terapia de diversas fontes, mas também uma empresa que professa a fé em Cristo Jesus. Pode rodar. Olá, eu sou Edilene Francescato, sou sócia e proprietária da Francescato Assessoria e Consultoria, uma empresa que está no mercado há aproximadamente 8 anos, especialista em gestão e mediação de conflitos familiares. Nossa área é saúde mental, suporte emocional, psicoeducação e orientação parental. Conheça mais do nosso trabalho através das redes sociais, @francescato_consultoria. Ai, Elaine, eu falei pra você que ia passar rápido. Olha, a gente tem 8 minutos. 8 e eu já quero perguntar um monte de coisa. Olha, e eu falo que só começou a obra, viu? Porque tem coisas aí que eu ainda não estou pronta para compartilhar. Mas quando o Senhor curar, Se né? você não tá pronto e já compartilhou tudo isso, porque Tem mais a sua coisas. vida é pra acabar com o inferno, assim, de verdade. E é lindo o que Deus tem feito, né? A maneira como Ele tem feito, como Ele tem sido providencial, assim, na hora certa, com a provisão certa. E como é que as crianças lidam com esse movimento?
Como é que as crianças, eles oram também, fazem devocional? Como é que você tá inserindo isso ali pros 3? Criança é muito autêntica e muito transparente, né? Então, como são 3, eu tenho assim, o caçula... como eu estou na internet há 13 anos, então tem algumas seguidoras que estão comigo desde que a minha filhinha tinha 1 ano, né? Que foi quando eu comecei ali de forma profissional. E algumas cristãs já mandavam para mim que desde os 2 aninhos ele louva ao Senhor, sozinho. Então eu tenho vídeos dele, entra na minha casa, aos 2 aninhos, assim ó, aleatório, ele desenhando e ele começava. Porque apesar de dentro da minha família ali, marido e filhos e sogra, eu ter participado de uma matriz africana, a minha mãe, ela é super católica, carismática. Então, os louvores, sabe o dia da faxina? Eu venho de uma família muito humilde, muito, não é? Eu falo que tem gente que fala assim, mas é que minha família era quebrada. Eu falo, vai algumas casas, depois do quebrado, lá estava a minha família. E então, minha mãe rádio, sempre colocou músicas, essas coisas de missa carismática. Então, o louvor, ele fez parte de toda a minha vida solteira. E eu tenho esse hábito, sempre tive, de ouvir louvores. Sempre tive isso em mim. E o meu caçula começou a resgatar isso. Então, ele fala, mamãe, vamos ler a Bíblia? E óbvio, eu comprei Bíblia em quadrinho, sabe essa de forma de ação, né? Lembra um gibi? Eu leio. Aí comprei um devocional Tim. Aí na hora do café da manhã eu leio o dia do devocional. Aí eu pego a Bíblia, leio, pergunto o que eles entenderam. Então o caçula, super profeta, eu falo. Já está ali algo e ele fala, mamãe, vem aqui, bota a mão na minha cabeça, fala com Jesus. Ele pede e eu comecei a inserir esses hábitos de ajoelhar, não mais rezar, mas orar, declarar, colocar a mão na cabeça deles, no coração, declarar palavras. Declarar mesmo, cada dia eu venho com alguma coisa. Semana de prova, eu comecei no do meio, declarar tranquilidade, sabedoria, mãos calmas, pernas calmas, porque ele tem um pouco de aceleração, de colocar ali. Então, no meu dia a dia, fora o meu tempo com Deus, porque eu faço antes deles acordarem. Então, várias vezes eles acordam, eu tô lá no meu lugar secreto, ajoelhado, orando, com louvor alto, chorando, clamando. Então, eles me veem e eu comecei a fazer com eles. E levo eles, uma vez por mês é obrigatório, eles não têm escolha, eles vão obrigados para a igreja, porque eu entendo que eu sou a tutora deles e eles vão ter que ir. Então eu obrigo uma vez e eles vão e se divertem. Aí eu sempre uso a estratégia de chamar um amiguinho, chamo uma mãe que eu já comecei a semear ali, falar, vamos levar, vou levar as crianças. Aí eu levo e a mais velha... mulher, né? Eu não vou ser evangélica quando eu crescer. Eu falei, tudo bem, meu amor. Não é sobre ser evangélica ou não, é sobre conhecer Jesus. E a mamãe vai te apresentar Jesus. Então, eu entendi muito rápido que não adianta eu confrontar. Porque ela está no meio do... Por que você mudou de religião? Ela já tem essa consciência. Mas aconteceu ontem uma história entre adolescentes, aqueles papos de adolescentes que você sabe como é. E aí eu perguntei pra ela, filha, mas você já beijou? Ela, credo, mãe, pela honra e glória do Senhor, não. E aí eu por dentro querendo vibrar, mas você sabe como é mãe de... Inclusive, se ela vê isso, ela... Por que você falou? Mas, e eu me segurando assim, pra não celebrar que ela não beijou ainda e pra não celebrar que ela falou pela honra e glória do Senhor. Ela, não. Então, eles já começaram, glória a Deus, né, mamãe? Já começaram a falar, a profetizar, colocar algumas coisas. E como não tem resistência da parte do meu marido e nem da parte da minha sogra, assim, eu falo, Edi, eu conheço a matriz e sei que eu não quero mais voltar pra lá nunca mais. Conheço agora a palavra, mas assim, falar da minha sogra e do meu marido, eu falo, por onde eu estiver, eu não vou permitir. Porque a minha sogra tem um coração, uma história de vida. Essa mulher já perdeu um filho pro HIV, jovem. Agora que a gente passou com isso pelo Edu, ela 85 anos, firme, de olhar, pegar na minha mão e, sabe, falar, Deus vai cuidar do meu filho. E agora ela falou assim, por que a Elaine não me convidou pro batizado dela? Eu ia dar a bênção pra ela, porque Deus é um só. Então, mesmo diante disso, não tem briga, não tem confusão, não tem resistência.
Segundo, agora a gente completou 13 anos de casados, né? E aí ela me ligou, as coisas que ela falou sobre a minha vida, que ela declarou mesmo sobre a minha vida, a admiração dela por mim, o que ela sente por mim. Então eu falo, eu não posso falar nada dela. E pelo contrário, eu oro para que ela conheça Jesus, porque eu sei que quando ela conhecer o verdadeiro Salvador, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é Que cheia. dom ela tem, né? Ela é cheia do Espírito Santo e ela vive por fé. Porque quando você enterra um filho, e isso não tirou a alegria dela. Entendeu? Ela é uma mulher que ajuda, ela alimenta, ela e meu marido alimenta 300 famílias todos os meses, serve sopa toda quarta-feira, tem uma história de fé tremenda. Então eu falo que é só o lugar, a gente só precisa trocar ali. E eu creio em Deus que essa oração vai ter poder, então eu tenho orado muito para que ela conheça, porque eu sei que existe um mover do Espírito Santo muito poderoso ali nela. E no meu marido também. Então, as crianças, elas, como elas não estão num lugar de resistência, elas estão conhecendo Jesus de uma forma alegre. E eu lembro que a Érica falou assim pra mim, amiga, talvez a única possibilidade da tua sogra e do próprio Edu conhecer a Bíblia vai ser através de você. Então você tem que ser feliz, você tem que ser alegre, você tem que ser uma mulher ainda mais linda, ainda mais inspiradora, porque senão vai virar, mas Jesus fez isso com ela era tão divertida, ela era tão autêntica, ela era tão bonita, tão pra frente, olha o que Jesus fez com ela, eu não quero conhecer esse Jesus aí, né? Que lindo você falar isso, gente. Porque é isso. E Jesus é isso, né? E ele cuida tanto da nossa feminilidade, do cuidado com a gente enquanto mulher. A gente tem trabalhado tanto isso aqui, sabe? Não é porque você vem pra Jesus que você tem que ficar ranziza, aquela mulher goteira fazer falando, voto de pobreza. Exato, não é assim, né? Não é desse jeito. Que a gente ganhe com as nossas, com a nossa conduta, com as nossas ações, né? Exato. Então as crianças estão aí, foram no meu batizado. A gente vai acabar e eu queria que você falasse do Sisters Club. Tá. Olha, vamos ter que voltar aqui pra falar. Não, vai ter segunda. Vamos fazer segunda. Diante desse movimento todo, né? Em janeiro, eu recebi uma revelação pra unir toda essa minha expertise em negócios, em vendas, em estruturação de negócios, em conexões, em tirar a mulher desse lugar de escassez, desse lugar de prisão. A gente tem, você sabe mais do que eu, muitas mulheres que são presas emocionalmente com parceiros abusivos, porque não sabem o valor que elas têm. Então, diante disso, agora com o Senhor no centro, sem colocar o dinheiro e o trabalho como Deus da própria vida, trazendo o Deus, o Salvador, eu criei e fundei com 2 sócias que você conheceu, o Sisters Club, que é uma comunidade de negócios e vida. Então, é justamente para cuidar do CPF e do CNPJ, porque o que eu percebo hoje, e através de dados, é que nós, mulheres, passamos a olhar muito para o CNPJ e esquecer do CPF, do marido, da saúde, dos filhos, das amigas, e querer só produzir. E esse não é o nosso papel. A gente tem um útero. E esse útero precisa gerar em outros lugares, não somente no financeiro. Então, é um clube de mentoria de 12 meses de acompanhamento em grupo e individual, com viagens e encontros. Então, vai ser uma honra poder apresentar aqui. O Instagram é @sistersclub.oficial. Lá nós estamos e vamos apresentar aí para o mundo cada vez mais essa proposta. Que Deus abençoe. Amém, amém. Teremos você outras vezes aqui, tá? Eu voltarei. A gente vai conversar quando desligar a câmera aqui, mas eu queria te agradecer pelo privilégio. Falei que era rápido, eu não faço roteiro por isso. No começo eu fazia, tá? Daí ficava aquela coisa certinha. Eu falei, não, eu quero que o Espírito Santo flua. Tanta coisa que você falou aqui, que tanta gente que vai assistir, eu tenho certeza absoluta que tá nesse lugar de o que eu faço? E aí, respostas através da tua vida, eu sei que chegaram para muitas pessoas que assistiram, Amém. Inclusive para mim, porque eu sou muito ministrada aqui. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigada pelo convite. Já está convidada para o segundo. Você que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Manda esse episódio para todo mundo. E eu acho que se tinha algo para ser dito sobre carnaval que a gente não conseguiu falar em episódios anteriores, tá aqui uma pessoa que testificou com a própria vida o que é o posicionamento que eu tenho tanto defendido nas redes sociais. Então, até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.